Olá, boas-vindas ao Atipicidades, um podcast original Atip. São Paulo, estamos no final de 2019, em um desses cafés famosos que vendem bebidas num tamanho gigantesco. Eu estou tomando um café com leite, esperando uma colega que eu havia conhecido há alguns meses. A ideia era bater um papo e retomar um projeto que eu sentia que iria fazer sentido pra gente no futuro. Esse alguém sou eu, Caio Bogos, um dos hosts desse podcast. Mas antes de continuarmos essa história, é bom me apresentar oficialmente. Eu sou Caio Bogos, CEO e fundador da TIP, ecossistema de inclusão focado na neurodiversidade, focado nas pessoas autistas adultas. Os dois grandes objetivos desse podcast é trazer a história do Autismo Tech, uma das nossas iniciativas, e também ajudar as pessoas no processo de instrumentalização e conhecimento em relação à criação de soluções empreendedoras de impacto social, principalmente pessoas autistas. Mas eu não estou sozinho nessa. Queria chamar aqui o meu amigo, Gui Estevão, que vocês conheceram no episódio passado. Gui, tá por aí? Tô sim, Caião. Vamos nessa. Eu sou o Gui, vocês já me conheceram no último episódio, e a gente falou um pouco sobre como foi a criação da iniciativa Autismo Tech. Mas eu acredito que a gente focou pouco nos desafios em relação à realização dessa primeira edição. E a gente vai insistir um pouco nisso para dividir um pouco de como foi a nossa experiência, porque essa experiência vai se assemelhar muito, ela é muito parecida com o que vocês vão encontrar dentro do Hackathon. Antes de seguir para como foi realizar a segunda edição, eu gostaria de relembrar um pouco os nossos primeiros desafios. Inicialmente, sem dúvida alguma, o grande desafio foi o da mobilização, ou seja, engajar pessoas-chave que seriam fundamentais para concretizar o que até ali, nas primeiras conversas com José Michel, era ainda uma ideia, um sonho. Mobilização essa de pessoas do centro universitário na parte de logística e operação, pessoas do Hospital Psiquiátrico Felipe Pinel, tanto nas frentes de organização quanto de participação efetiva nos grupos, pessoas de empresas parceiras que poderiam vir a perceber o mesmo valor que eu naquele projeto piloto inicial e apoiaria de alguma forma, acelerando a validação de tudo que a gente vinha conversando até aqui. A gente não tinha Media Kit ainda, a gente não tinha a estrutura total do projeto, a gente estava começando a construir essa jornada. Bom, desafio 2 agora. Depois foi na construção do Hackathon como produto. A gente está falando de site, de peças de divulgação para rede social, e-mail marketing, canais de divulgação, parcerias de divulgação, prospecção de inscrições não só no Centro Universitário FIAP, mas também em outras instituições de ensino. E para isso, eu recorri mais uma vez à minha rede de contatos, ao meu networking, chegando até um programador e uma designer que tinham múltiplos conhecimentos em tecnologia. Sabe aquelas pessoas que conhecem de tudo um pouco? Bom, eram esses dois. O programador também é enfermeiro e mexe com dados até hoje, é o meu parceiro André Marques. E a designer é a Gabriela Tardivo. Atualmente, e a gente está em março de 2023 nesse recorte, ela é SRE DevOps na ZUP. Oi gente, meu nome é Gabriela, mas pode me chamar de Gabi. Eu conheci o Guilherme numa empresa que a gente trabalhou junto e durante esse tempo ele me apresentou sobre o projeto do Hackathon e eu achei a ideia maravilhosa e na hora eu decidi topar. Quando a gente foi desenvolver, eu acabei conhecendo o Kai e toda a turma e para desenvolver o site a gente pegou como principal referência o quebra-cabeça, que é o símbolo do autismo, e a partir disso foi tudo muito fácil para ser desenvolvido. O projeto está fazendo 5 anos, eu fico super feliz de ter participado desde o começo, desde quando tudo era mato, e vejo o quanto que ele está crescendo e se popularizando. E eu desejo muito sucesso e que venham várias versões do Hackathon. Um beijo e sucesso, meninos! Eles construíram o site, construíram as peças, construíram tudo e a gente colocou o projeto no ar. As inscrições começaram a chegar, o espaço do hospital estava reservado, a gente tinha condição de realizar o Hackathon durante um final de semana, as palestras de abertura já estavam programadas e a direção do Hospital Psiquiátrico Felipe Pinel, na pessoa do Dr. Felipe Machado naquela época, era totalmente atuante dentro do processo. Mas faltava uma coisa fundamental: grana. Ninguém faz hackathon sem alimentos e bebidas, um lanche da tarde, afinal, a galera vai emergir durante 30 horas durante um sábado e domingo nessa consolidação do que foi a primeira edição.
E partindo para o desafio 3, o que eu posso comentar é que, ao mesmo tempo que as coisas aconteciam previamente à primeira edição do Autismo Tech, a gente estava, por outro lado, atuando no mercado corporativo, conversando com empresas, participando de eventos. E nada melhor do que participar de eventos, meetups e afins, claro, respeitando as nossas individualidades, para que a gente possa gerar mais oportunidades, buscando ainda ali um melhor formato para o início do projeto. Um executivo de uma empresa internacional do ramo de realização de feiras e grandes eventos, ele se aproximou da gente porque percebeu o cuidado, o zelo que a gente tinha naquele momento para transformar o sonho, a conversa inicial com José Michel, em um hackathon que pudesse envolver familiares, autistas e alunos de universidades. Esse executivo ele tinha um projeto voltado para pessoas com síndrome de Down, um projeto chamado Almaroma. Nada mais são do que bikes café, aquelas bikes gourmet que você coloca brigadeiro, docinho, bebidas e tal, e que ficavam dentro dos eventos da Informa Market. Informa Markets faz eventos, por exemplo, como a FutureCon, eventos muito grandes em São Paulo e no mundo. E o Maurício falou, pô Gui, você, cara, tá criando aí um projeto, já tem site, tem tudo. Como que eu faço para pegar todos esses recursos que você criou para colocar o Autismo Tech como um projeto real, prospectando inscrições, aqui pro meu projeto Almaroma para pessoas com síndrome de Down? Eu falei, olha Maurício, eu tenho 2 pessoas aqui, que é a Gabi e o André, que fizeram o site, fizeram as peças, e eu posso fazer isso para você. Só que isso vai custar X mil reais. E o Maurício topou. O Maurício é um cara ativista, é um cara que está aí também buscando transformar a sociedade, e ele apostou na gente. A gente pegou todos os assets criativos, por assim dizer, que a gente fez para o Autismo Tech, a gente criou para o Almaroma. E o Maurício pagou por isso. E foi exatamente com essa grana que a gente resolveu o desafio 3, que eram os custos operacionais para a gente pagar os alimentos e bebidas, os mimos e algumas coisas que pudessem melhorar a experiência da galera na primeira edição do Autismo Tech. Então, acho que é muito legal vocês, a comunidade, poder ouvir um pouco desse cara que foi, assim como o José Michel, muito determinante para a consolidação e para a realização da primeira edição do Autismo Tech. Fala aí, Mauricião. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje falando sobre uma experiência que tivemos e que, no fundo, fez a gente mudar de rumo, crescer bastante. Foi o projeto Hackathon, realizado pelo Guilherme Estevão, sobre autismo. Esse projeto eu participei como jurado e, na sequência, eu era responsável pela feira FeatureCon. Nós levamos para a FeatureCon um hackathon com a Almaroma, uma empresa de inclusão, onde desenvolvemos e buscamos os profissionais, estudantes, para que desenvolvesse algo para pessoas com deficiência, aí já de uma maneira geral. Não só autismo, mas também pessoas com trissomia 21, T21, idosos, onde eles pudessem efetivamente realizar os projetos, fazer atendimento, cada um com a sua dificuldade, mas todos com acessibilidade. Então foi fundamental toda a organização, não só do hackathon que eu presenciei, o primeiro, como o segundo, que já envolveu a FIAP, a Informa e a Almaroma. Foi ele que nos deu a linha para hoje a Almaroma estar incluída nesse mundo totalmente, que já estávamos, mas agora de maneira mais forte, dando continuidade àquilo que foi feito no hackathon. Então isso é fundamental. Parabéns mais uma vez e obrigado. Um abraço. É isso aí, Maurício. E a gente não pode esquecer também de um último desafio, desafio 4, que por fim, e olha que tem muita coisa ainda, só que a gente precisava recortar um pouco dessa história para dar foco nos principais pontos. Tem uma frente de atuação que não diria ser um desafio, mas a consolidação de um trabalho genuíno e verdadeiro que naquele tempo na FIAP me fez conectar com pessoas incríveis, com empresas grandes, big techs e tudo mais, e a gente precisava oferecer, como eu disse, uma boa experiência para os participantes, toda a disponibilidade possível para uma boa experiência das pessoas durante o hackathon. E não é porque é um projeto de impacto social que não deve ter ou ter até mais atributos do que um projeto de hackathon corporativo com foco em lucros e criação de projetos digitais. E aí, nesse momento, a gente teve o apoio do Roberto Pereira, que é um cara que já foi meu líder na FIAP e depois migrou para a Everest, atual NTT Data, e disponibilizou para a gente a participação no stand da Everest dentro de um evento grande de inovação, para que os vencedores, os melhores colocados do hackathon, pudessem exibir as suas soluções dentro desse grande evento de saúde aqui no Brasil.
Então a gente teve Roberto, a gente teve Eliana Basso, da IBM, Maurício Figueiredo, da Informa, a Rosana Maio e o Otávio Ribeiro, da FIAP, Felipe Machado e tantas outras pessoas que foram e são parte dessa história, né, Caio? Pois é, Gui, muita gente colaborou para essa história. A gente sabe o quanto que projetos geralmente de impacto social às vezes são, entre muitas aspas, escanteados, né? Então acho que foi uma colaboração em conjunto aí de diversos atores para que isso acontecesse, e eu sou bastante grato por ter participado dessa primeira edição, e sem isso, obviamente, eu não estaria aqui sendo host desse podcast. Bom, e a minha percepção, né, como pessoa participante, foi que tudo, obviamente, foi organizado com muita raça e boa vontade, né? Eu lembro ver o esforço de vocês ali na entrega da comida, parte do informativo sobre como que as coisas iam funcionar, então tudo foi feito com muita vontade e perspectiva mesmo de mudar a vida das pessoas, transformar as coisas. E é isso que, de fato, que é o empreendedorismo de impacto, né? Que são esses desafios que a gente enfrenta no dia a dia. A gente tem que quebrar e transpassar diversas barreiras, a fim de alcançar os nossos objetivos. Bom, eu queria voltar pro recorte introdutório desse episódio, lembrando que eu estava sentado nessas cafeterias famosas, tomando um café do tamanho gigantesco, esperando uma amiga, pensando sobre as possibilidades. Foi aí que a Joyce Rocha chegou. A gente já falou sobre ela no episódio anterior. Ela foi a única participante que se identificava dentro do espectro naquela época, e desde que eu saí da primeira edição do Hackathon, eu queria muito fazer com que a TIP desse certo. Só que aí eu tinha inúmeras barreiras em relação a isso. A primeira delas era a insegurança, depois o medo, pouca experiência, e unido a tudo isso a falta de recursos financeiros. A tendência seria o projeto morrer. Mas eu não queria. Eu tinha que criar algo que impactasse a vida das pessoas, e eu via na TIP uma possibilidade de realizar esse sonho. Foi aí que, conversando com a Joyce naquele café, ela trouxe 2 pontos. O primeiro deles foi, novamente, a questão da importância da representatividade da comunidade dentro de uma competição nesse sentido. Ou seja, colocar as pessoas autistas no centro de todo o desenvolvimento das soluções. E uma outra questão que ela trouxe é um dado de invisibilidade da comunidade autista adulta nos processos de inclusão do mercado de trabalho. De acordo com estimativas, cerca de 85% da comunidade autista adulta está fora do contexto de empregabilidade. E, como eu costumo falar, e hoje em dia eu tenho uma clareza muito maior sobre isso, quando a gente fala de fora do contexto de empregabilidade, a gente está falando de pessoas sem uma identidade de fato. Pessoas que, na sociedade que a gente atualmente vive, onde o nosso trabalho faz parte de quem a gente é, pessoas que estão sem parte dessa identidade também. E nós queríamos fazer algo, né, em relação a essa mudança, né? A gente queria mudar essa realidade. Eu gostaria de trazer aqui um questionamento, até mesmo pessoal, que aconteceu ainda, acho que no começo desse ano. Eu precisava de um profissional especialista em autismo. E todos os lugares que eu fui procurar um especialista, praticamente quase todos, só atendi até os 18 anos. E aí, quando eu abro o parâmetro, né, acho que essa vivência pessoal, pensando na comunidade como todo, todos os serviços possíveis, né, não somente de tratamento, terapia, ou até mesmo outros recursos de inclusão e de acessibilidade para a comunidade, o que a gente vê é muito o foco para o público infantil, que eu acho super necessário, até pensando que tendo o diagnóstico precoce, o diagnóstico de uma maneira correta e cedo, as intervenções podem ser muito positivas, mas essas crianças também crescem e também entram no mercado de trabalho e têm outras experiências de vida além da infância e além da adolescência. E essa invisibilidade que eu trago até no momento real, janeiro de 2023, e isso eu levei há muito tempo atrás, no comecinho do processo de como estava desenvolvendo o Autismo Tech, e uma coisa que eu sempre bato na tecla que a gente precisa falar também, além do autismo infantil, falar sobre o autismo na vida adulta, que é super necessário. A gente está falando aí em torno de 85% da população da comunidade autista desempregadas. Quando a gente fala de dados, a gente está falando aí de 75 milhões de pessoas no mundo com autismo, e 85% dessas pessoas adultas estão na margem, né, social, no sentido de não conseguir se encaixar no mercado. E o que a sociedade, né, o que a comunidade, não somente a comunidade autista, mas a comunidade social está pensando e está desenvolvendo possibilidades e recursos para essas pessoas. Então, isso sempre foi um questionamento desde sempre, e eu sempre gosto de reforçar esse ponto. Ele é super necessário porque essas crianças de hoje vão crescer e vão estar nesse lugar que eu estou atualmente e vão precisar de recursos como outros autistas adultos, infelizmente, não tem hoje. Bom, tendo isso em mente, nós tivemos a ideia de trazer novamente o conceito do Hackathon, assim como foi a primeira edição, mas focando na questão da empregabilidade de pessoas autistas adultas. Foi aí que levamos essa ideia para o Gui.
Eu tinha marcado de conversar contigo dezenas de vezes, mas eu sempre desmarcava por algum motivo. Eu trabalhava muitas horas nos projetos da FIAP, muitas horas no trânsito, visitando a empresa, dirigindo daqui para lá, de lá para cá. O mundo era fundamentalmente presencial e era o que eu fazia no intervalo da primeira para a segunda edição, trabalhar. Me dedicava totalmente a projetos de treinamento e inovação com empresas. Então, se não fossem vocês me procurarem e juntos a gente pudesse unir forças, o Autismo Tech teria terminado ali. Então, se eu tive o privilégio de estar com outras pessoas como idealizador, quem deu continuidade é totalmente responsável por isso, sem dúvida alguma, é você e a própria Joyce. Então, quando a gente detectou que o recorte para que o foco do hackathon fosse a comunidade autista adulta, ficava claro, como você disse, que tínhamos realmente aprendido na primeira edição e que dessa forma teríamos condições de captar recursos para viabilizar o crescimento e, consequentemente, o impacto que a gente queria gerar. Daí, começamos a pavimentar a segunda edição e explorar uma realidade totalmente nova. Ao realizar o projeto no hospital, tínhamos participantes majoritariamente alunos e alunas de faculdades e familiares de autistas. Nós tínhamos um ambiente controlado, por assim dizer, controlado no sentido de ser novidade para a maioria das pessoas, um clima amistoso, muita colaboração e cordialidade como os pontos principais, se sobrepujando até aquele espírito de competição, como ocorre em muitos hackathons. Afinal de contas, tem uma premiação a ser disputada ali. E ao fazer a segunda edição totalmente aberta, digamos assim, a gente focando nas pessoas autistas adultas, cujos desafios e soluções seriam direcionados para a sua própria realidade no que tange a empregabilidade, e ter uma carreira profissional produtiva, buscar essa identidade, a gente encontrou uma série de questionamentos da própria comunidade neuroatípica. Perguntas inicialmente direcionadas para o porquê do projeto existir, quem éramos nós, o que a FIAP queria colocando a marca ali, se a FIAP queria só aparecer ou se era algo de fato genuíno. Você lembra disso, Caião? Eu lembro que era uma questão que a gente tinha que quebrar, né, uma barreira da desconfiança na comunidade, né, porque como a gente comentou, é uma comunidade bastante invisibilizada e a gente vê diversas iniciativas, às vezes levantando uma bandeira sem muita verdade, né, então a gente viu isso de uma forma bastante interessante, né, a gente respondia diversos questionamentos, bastante pertinentes, inclusive, que a gente nunca tinha recebido, eu acredito que o Guilherme nunca tinha recebido questionamentos nesse sentido, por que a gente estava fazendo isso, mas eu acho que a gente respondia isso com muita verdade, né, Gui? Exatamente. Então, como eu estava falando, foram muitos questionamentos e essa questão da credibilidade perante a comunidade neuroatípica poder ser construída justamente respondendo, aprendendo, enfrentando essas perguntas e dúvidas sobre como seria a formação dos times, se poderia trazer uma ideia já pensada antes, sobre o apoio das empresas e o que elas queriam com isso. Foi exatamente esse enfrentamento do bem que nos deu a base para criar alguns vínculos com as pessoas inscritas que estavam realmente interessadas em participar do hackathon. Isso se reverteu no engajamento em participação nas lives pré-hackathon que rolaram no período de divulgação. Nos ajudou também a roteirizar respostas, reconhecer padrões, trabalhar com uma certa previsibilidade perante essa comunidade. E ao reconhecer esses padrões, por mais que o espectro seja muito amplo e a gente estava emergindo nesse conhecimento ali, a gente pôde usar para conversar com essas pessoas. Enfim, isso era pesquisa de campo, isso era aprender fazendo, isso era respeitar a origem da primeira edição e seguir com a pivotagem que a gente fez para o recorte da comunidade autista adulta. E esse acompanhamento perante a comunidade ainda é premissa para a atuação da ATIP até hoje. Como organizadora do Autismo Tech, você, na linha de frente, é responsável por isso, Caião. E uma outra questão que surgiu, né, nesse meio do planejamento da segunda edição do Autismo Tech foi a famosa pandemia. E nós tínhamos acabado de fechar o patrocínio da nossa primeira empresa, a gente estava super feliz, a ideia original era fazer um hackathon presencial. Então, vocês imaginam o grau de ansiedade e insegurança que a gente ficou. A gente tinha acabado, como eu disse, de fechar o primeiro patrocínio, a gente estava organizando toda essa experiência para ser presencial, e aí veio a pandemia ali em março de 2020 para oferecer esse desafio adicional. E a pandemia trouxe justamente essa questão do remoto, né, para nossa sociedade. E a questão da ansiedade, né? A ansiedade de se estaríamos aqui na semana seguinte, ansiedade aguardando as vacinas, ou seja, só ansiedade. E, para nós da organização, ainda tinha o fator que a gente queria uma representatividade relevante da comunidade autista adulta participando. E fazer isso à distância suscitou uma série de inseguranças em nós. Caraca, Caião, sem dúvida, passa um filme na minha cabeça. As inseguranças eram muitas, mas a nossa certeza de seguir em frente com a segunda edição e ir resolvendo etapa por etapa fez com que a gente tivesse algum sucesso. E não vai ser diferente da comunidade que vai participar agora da quinta edição. Tem que ser etapa por etapa resolvendo cada fase.
Então, com a pandemia, a gente teve até mais tempo para se organizar, o calendário mudou, mais tempo para prospectar parceiros e patrocinadores. E mesmo sem saber se teríamos alguns meses para, do ponto de vista social, a gente poder se acoplar ao modelo remoto de trabalho, de relacionamento, etc., a gente percebe que não foi tudo muito fácil assim de perceber, né? Mas foi mais ou menos dessa forma. A primeira coisa que a gente fez foi trazer o nosso patrocinador para mais perto do projeto. E mesmo sem saber de como seriam os próximos passos, como consolidar a realização de um hackathon remoto, a gente pegou aquela grana do primeiro patrocínio e resolveu fazer. Então a gente procurou o José Michel e a gente pegou toda essa grana, comprou uma série de insumos, foi na garagem do José Michel lá em Alphaville. Sabe aquelas garagens americanas de filme? Garagem maker com cortadora, fresadora, tudo que um maker pode querer para ser feliz. A gente foi para lá, imergiu lá, construiu 600 máscaras de proteção individual, daquelas máscaras bem porreta mesmo, que protege todo o rosto, protege a cabeça, e começamos a distribuir essas máscaras de proteção individual em lugares que tinham atendimento voltado para a comunidade neuroatípica em São Paulo, na região metropolitana, até numa entidade em Campinas. A gente preencheu aquele momento com o que dava para fazer. Na incerteza da realização de um hackathon remoto, o que a gente pode fazer com a grana que a gente tem hoje para fazer a diferença na sociedade? Então a gente construiu essas 600 máscaras de proteção individual e isso acabou passando algum tempo, a gente tendo um pouco mais de segurança como realizar o hackathon remoto, e pegamos esse case, essa entrega social, e de alguma forma ela foi importante para acarretar a vinda de mais empresas que começaram a dar um pouco mais de atenção para o Autismo Tech como um projeto real que pudesse sustentar pilares de diversidade dentro das suas empresas. E aí sim, mesmo sem saber, né, Caião, vieram empresas como Carrefour, tivemos também a Ju, que hoje está no iFood, mas na época estava no Magalu e ajudou a gente também. A gente construiu as máscaras de proteção individual porque era isso ou cancelar o projeto. Era isso ou a incerteza de um remoto mais adiante. Mas foi a alavanca que a gente precisava para ter um pouco mais de segurança, conversar com mais empresas. E assim a gente começou a construir site, botar no ar mais uma vez, assim como na primeira edição. As inscrições começaram a vir, começaram a nos surpreender. E essa tal representatividade que você fala começou a se contemplar no próprio recorte que a gente percebia nas inscrições. Se na primeira edição a gente teve uma pessoa autista participando, na segunda edição, com toda essa maré de incertezas, essa representatividade fazia parte da base de pessoas inscritas que a gente tinha. E isso deu pra gente uma segurança de que a gente tinha que seguir adiante e realizar a melhor segunda edição possível do Autismo Tech, que era exatamente ter quase metade de participação de pessoas autistas dentro do hackathon, que passaram a nutrir a experiência demandando muito da gente, perguntando e desenvolvendo a ideia que eles tinham na mão. Então, por hoje, galera, nesse segundo episódio é isso. E antes de sair, gostaria de pedir para você seguir a gente nas redes sociais. Nosso Instagram é @autismo.tech e o nosso LinkedIn é AutismoTech. E não deixe também de seguir a ATIP, idealizadora, realizadora desse projeto. O Instagram é atip.io e o LinkedIn é ATIP, ATIP. Avalie a gente também nos tocadores de podcast preferidos, Spotify, Apple Podcasts, e a gente se vê no terceiro episódio. Forte abraço.